Olá, aqui é a professora Ana. Nessa aula vamos falar sobre linearidade e superposição, que fazem parte das técnicas adicionais de análise de circuitos. Então, as técnicas adicionais de análise são técnicas que simplificam a análise, porém, gostaria de ressaltar com vocês que não significa que o uso desses teoremas resulte em uma solução mais simples ou mais curta, né? Então, o objetivo das técnicas adicionais de análise é adicionar nova perspectiva à análise, né? E aí, de posse dessas ferramentas e dos métodos de análise que nós já trabalhamos até o momento no nosso curso de Circuitos Elétricos 1, vocês devem ser capazes de decidir qual o método melhor se aplica, né? Vamos dizer assim, ao circuito em análise. Vou até no fim dessa apresentação de hoje um exemplo onde o uso da linearidade de superposição, que é uma técnica adicional aqui, né? São duas técnicas adicionais, na verdade, não simplificam o problema, tá? Então, para vocês compreenderem o que eu quero dizer, né? Esses teoremas, eles são úteis, né? Por exemplo, para simplificar uma análise de malha, né? Vamos supor que a gente tivesse um circuito, né? Vou fazer um circuito aqui, rapidinho. Vamos supor que vocês fossem aplicar análise de malha nesse circuito aqui, né? Então, de posse, né, conhecendo técnicas adicionais de análise, vocês podem simplesmente trabalhar com equivalência entre circuitos, por exemplo, aqui, e fazer a associação paralela desses dois resistores e diminuir uma equação de malha, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, uma malha 1, uma malha 2 e uma malha 3, né? Ao fazer a associação associação paralela, eu já não tenho mais aquela terceira malha ali, né? Então, esse é um exemplo de aplicação prática das técnicas adicionais de análise, né? E essa é uma técnica adicional muito simples, né? Que é a equivalência entre circuitos, e a gente já vem até utilizando desde a lei de Ohm, que foi quando a gente trabalhou a associação de resistores, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos de associação de resistores. Uma associação série e uma associação paralela. Na associação série, a gente sabe que um resistor equivalente é a soma dos resistores, e na associação paralela, a gente sabe que o inverso do resistor equivalente, visto desses terminais aqui, é igual ao inverso dos resistores associados, né? A soma do inverso dos resistores associados. Se eu estiver trabalhando com grupos de 2 resistores, a gente chega nessa equação aqui a partir da manipulação algébrica, né? Dos inversos. Aqui eu tenho a tabela de equivalência para fontes, né? Então, essa primeira associação de fontes de tensão em série, né? Então, eu tenho um V1 e um V2, observem que as polaridades são concorrentes. E isso se reflete aqui nesse sinal, né? Foi adotada a polaridade de V1, por isso que ele está positivo, né? Ali na equivalência. Quando a gente faz isso, normalmente o V1 é maior que o V2, né? Se o V2 fosse maior, a gente desenharia a fonte contra a polaridade. A mesma coisa a gente observa aqui com as fontes de corrente, né? Então, fontes de corrente em paralelo, a gente associa e observem também que o sentido dessas fontes são concorrentes.
o que se refletiu aqui no sinal, né? Novamente, I1 tem o mesmo sentido, a fonte equivalente tem o mesmo sentido de I1, porque provavelmente essa é a maior fonte de corrente associada, né? Provavelmente vocês estão se perguntando sobre outras conexões, né? Então, e se eu tiver fontes de tensão em paralelo, né? Vou desenhar aqui as fontes de tensão em paralelo. Opa! Aqui eu tenho duas fontes ideais. Importante falar isso, né? Duas fontes ideais, né? De tensão. A associação de fontes em paralelo é uma operação cuja realização prática necessita de alguns cuidados, tá? Quando a gente trabalha com essas fontes aqui em circuitos elétricos 1, até o momento a gente só utilizou fontes ideais, né? Elas aparecem aqui com um modelo simplificado que é apenas a fonte, né? Se eu disser, então, que cada uma dessas fontes tem uma tensão, né? Essa é V1 e essa é V2, a conexão em paralelo, ela pode existir, ela não apresenta problemas desde que V1 igual a V2, tá? Exatamente iguais. Mas lembrando, né, que eu tô falando de fontes ideais. Se por um acaso, né? Deixa eu fazer isso em outra cor, vou fazer em azul. Se por um acaso acontecer aqui de V1, vou fazer V1 menor que V2, tá? Se por um acaso, né? Se V1 menor que V2, vocês vão ver, né? Uma corrente de V2 para V1, porque V2 é maior que V1, e infinita. Tá? Quando eu falo em termos de circuitos práticos, né, eu sei que existe, na verdade, existe uma eletrônica envolvida na construção dessa fonte. E o modelo não ideal, né, vou colocar aqui, quando eu falo de modelo não ideal, né, não ideal, que representa essa eletrônica da fonte, aparece a fonte e um resistor em série, né, que eu vou chamar aqui de R1 e R2, em série para fontes de tensão e em paralelo para fontes de corrente, né? E a tensão gerada pela fonte, na verdade, ela é a tensão entre esses terminais aqui, né? Que, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, das tensões, é igual a tensão em V1, menos a queda de tensão no resistor em série ali, né? No resistor da fonte, né? A mesma coisa para V2, né? Então, a tensão de fato aqui dessa fonte é a tensão da fonte V2 menos a queda na resistência série do modelo da fonte não ideal, né? Então, se eu quiser conhecer aqui na saída qual que é a tensão equivalente dessa topologia, é interessante a gente conhecer o teorema de Millman, tá? Vamos colocar aqui. Teorema de Millman. A tensão equivalente dessa associação de fontes em paralelo, de fontes de tensão, vai ser igual à transformação de fonte, tá? Então, a gente acaba utilizando um teorema adicional de análise, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, que é o teorema da transformação de fonte. E dessa forma, a gente consegue determinar uma tensão equivalente para associação paralela.
nós vamos fazer o seguinte, quando nós estivermos trabalhando transformação de fonte, a gente retoma e calcula a tensão equivalente, resistência equivalente série dessa fonte equivalente à associação de fontes em paralelo, tá? Por enquanto, a gente para por aqui. De maneira análoga, a associação de fontes de corrente em série também é problemática. Opa. Pela mesma razão da associação em paralelo das fontes de tensão, né? Eu tenho aqui uma fonte de corrente I1 e uma fonte de corrente I2. Vamos supor que sejam ideais, né? Vocês já sabem que para a fonte de corrente ser não ideal, tem que ter tem que aparecer o modelo dessa fonte, que é composto da fonte e um resistor em paralelo, né? Então, não tem problema nenhum de eu fazer a conexão dessas duas fontes, desde que eu garanta que I1 é igual a I2, né? Mas aí a gente sabe que quando a gente está falando da eletrônica é um pouco difícil, né? Isso envolve casamento de impedância, se envolve circuito de proteção, né? Um circuito preciso que gere exatamente os mesmos valores. Quando nós trabalhamos em laboratório com a fonte DC, essa fonte está preparada para ligação série e ligação paralela da fonte. E ela justamente acontece por causa dos limites, né? Quando a gente faz a ligação da fonte em paralelo, lá no laboratório, deixa eu usar outra cor aqui, a gente faz justamente porque o limite por canal é de 3 A. Então, eu tenho 3 A aqui e 3 A aqui, né? Fazendo a lei de Kirchhoff das tensões nesse nó aqui, a gente vai conseguir alimentar um circuito com 6 A, né? Então, pense, quando eu uso um único canal, meu limite de alimentação para um circuito prático é 3 A. Quando eu uso as duas fontes em paralelo, eu consigo chegar em 6 A. Mas a questão é a seguinte, aquela fonte está preparada para fazer isso, né? Então, ela foi projetada para isso, e é por isso que é uma fonte cara, né? É uma fonte que tem um projeto que não é um projeto elementar, né? Certo? Então, aqui a gente falou um pouco sobre associação de fontes, né? Equivalência de fontes. Aqui esses circuitos, eles não são equivalentes, tá? Então, tem um pequeno problema aqui. Para esses dois circuitos serem equivalentes, eu preciso que esse resistor aqui não pode ser em paralelo, nem esse resistor aqui pode ser em série, tá? Quando eu falo de equivalência entre circuitos com fonte de tensão e fonte de corrente, isso implica que haja um resistor em série com a fonte de tensão e um resistor em paralelo com a fonte de corrente, tá? Supondo que o R seja o mesmo para as duas topologias, né, para as duas configurações, eu sei que a relação entre esses dois circuitos, para que eles sejam equivalentes, é de Vs é igual a R vezes IS, onde Vs é a tensão da fonte de tensão e IS é a corrente da fonte de corrente, né? Só quero fazer um adendo aqui, né? Isso aqui também não é mais verdadeiro, né? Porque agora a tensão de saída depende da queda de tensão nesse resistor, e aqui também a corrente não é mais igual à corrente da fonte, né? Porque ela também depende ela é uma corrente que vai se dividir nesse nó, né? Então, uma parte vai para o resistor, para o circuito, né? E a outra parte vai para o resistor do modelo, né? O resistor em paralelo com a fonte de corrente, tá? Então, isso aqui é transformação de fonte. Essa equivalência de circuitos é conhecida como
transformação de fonte, tá? Que é o mesmo princípio do Teorema de Milman, né? Que a gente vai trabalhar mais no nosso próximo vídeo. Nesse vídeo, o objetivo é trabalhar a linearidade e superposição, né? Então, a gente acabou revendo, né, equivalência entre circuitos, porque aquilo ali vocês já conheciam, e o nosso objetivo hoje é linearidade e superposição. Tá? Então, vamos começar a falar sobre linearidade e superposição. Começando pela lei de Ohm, né? Essa aqui, então, vocês já conhecem essa função, é a lei de Ohm. Ok? V igual a R vezes I, né? Desde que R maior ou igual a zero. Vocês sabem que se o limite de quando R tende a zero é representado por um curto-circuito, e o limite de quando R tende ao infinito é a representação de um circuito aberto, né? Em termos de componentes de circuitos elétricos, né? Essa função, ela é uma função linear, né? Aqui a minha corrente é uma variável independente, então vou puxar aqui a corrente, ficou ruim isso aqui, né? Então, é a nossa variável independente, né? E essa aqui é a nossa variável dependente. Uma função linear, ela é um tipo especial de função de primeiro grau. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu relembrar um pouquinho, né? A função de primeiro grau, onde a gente tem um coeficiente linear, né? E um coeficiente que a gente chama de coeficiente angular. Coeficiente angular. E quando a gente fala de lei de Ohm, né, observem que não existe o coeficiente linear, né? Então, uma função linear, ela é uma função que não apresenta um coeficiente linear, tá? E isso tem uma implicância direta no gráfico de duas maneiras. A primeira, quando não há coeficiente linear, o gráfico passa pela origem, né? Isso é meio óbvio, né, quando a gente pensa em termos de circuito, porque se eu tiver uma tensão nula, eu vou ter uma corrente nula também, né? Eu não posso ver surgir uma corrente se não há a imposição de uma força, né, de uma energia potencial, que é uma tensão no circuito, né, uma diferença de potencial no circuito, né, que se reflete numa diferença de potencial no circuito. Então, esse gráfico também tem uma outra característica que, na verdade, a curva característica, né, é uma reta. E aí é que a gente consegue perceber também uma característica da linearidade, né? Então, é uma reta. E essa reta tem uma inclinação, né? E essa inclinação, ela é igual à resistência, né? Por quê? Então, quando a gente olha aqui o ângulo de inclinação dessa reta, né? Aparece aqui o nosso θ, né? Se vocês referirem, né? Aqui, ficou ruim isso aqui, né? Vou tentar melhorar aqui. Se vocês referirem o cateto oposto ao eixo das ordenadas, né? Que é o eixo da tensão ali em cima. Vamos ver. Eu tenho aqui um ΔV, né? E o cateto adjacente, se vocês referirem ao eixo das abscissas, eu tenho aqui um ΔI, né? Então, se eu quiser conhecer esse θ, por exemplo, eu posso aplicar a tangente, né?
de θ, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Tangente de θ, onde θ é a inclinação da curva, né? Eu quero conhecer, faço tangente na menos 1, né? E isso vai ser igual a V, então V sobre I, ou ΔV sobre ΔI, né? Utilizando a lei de Ohm, que a gente já conhece, a gente conclui que isso aqui é igual a R, né? Então, a inclinação daquela reta ali é diretamente proporcional ao R, né? Se vocês derivassem a tensão em relação à corrente, ia surgir o R já naturalmente, né? Nos dando a indicação clara da inclinação da curva, né? Mas a tangente também nos serve, né? A tangente também reflete a inclinação da curva. Antes da gente terminar de falar sobre linearidade, né? Eu acabei gerando esses gráficos aqui no Excel, não consegui exibir para vocês em planilha, mas fiz um PDF, tá? Tá, tudo bem. Tenho aqui em outro lugar. Eu fiz no Excel, então, duas resistências, né? Uma resistência de 1 ohm e uma resistência de 4 ohms. E apliquei a lei de Ohm, né? Então, nessa curva em azul, vocês conseguem perceber que é a curva com o resistor de 4 ohms. Então, ela tem uma inclinação diferente, né? Daquela que tem o resistor de 1 ohm. Então, aqui vocês conseguem perceber linearidade, inclinação, né? A curva saindo do zero, né? Da origem. E aí eu gostaria de fazer um parênteses, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre o gráfico de potência. Todas essas técnicas que nós estamos começando a trabalhar agora nesse conteúdo de técnicas adicionais de análise, elas não se aplicam à potência, porque a potência não é uma função linear. Vocês já conseguem perceber visualmente que não é uma função linear, porque o que a gente está vendo é uma curva, é uma meia parábola aqui, né? Isso acontece porque lá da equação de potência, né? Primeiro, potência é função de duas variáveis, V vezes I, né? Então, isso já não é linear, né? Por si só. Se a gente utilizar a lei de Ohm para isolar a potência em função da corrente ou isolar a potência em função da tensão, vocês vão ver que aparece uma variável ao quadrado. Isso é uma indicação clara de uma equação de segundo grau, né? Para os dois casos. Equação de segundo grau não é equação linear, né? É equação que gera parábola, né? Nesse caso aqui, uma parábola que passa pela origem, né? Então, só para exemplificar um pouco melhor o que é linearidade, né? Quais as implicações de linearidade. Aqui. Tá, onde é que eu tava? Aqui. Ó, aqui eu tenho um exercício para vocês, né? Qual dos gráficos obedece à lei de Ohm, tá? Esse aqui é um exercício dos nossos novos slides, tá? Os slides que eu postei primeiro não contém esse exercício aqui. É um exercício bem simples, né? Mas para vocês praticarem, né? Então, a linearidade é a propriedade de um elemento, descrever uma relação linear, né? A gente já percebeu isso aqui na curva, uma relação linear entre causa e efeito, né? Eu tenho uma causa, né? Que é, por exemplo, uma tensão, e eu vejo surgir um efeito, que é, por exemplo, uma corrente, né? Eu vejo se tiver as condições adequadas, de circuito fechado, um circuito com um condutor, né? Eu vou ver surgir uma corrente, né? Embora a gente possa aplicar esse teorema de linearidade para diversos elementos de circuitos, né? Não para potência. A potência a gente mostrou ali graficamente que eu não posso utilizar essas técnicas adicionais de análise baseadas em linearidade para potência. A gente vai limitar a nossa utilização aqui a resistores, tá? Porque o objeto de estudo de circuitos 1 é o resistor, né? O elemento de circuito resistor. Vocês vão começar a trabalhar outros elementos de circuitos que também são lineares, mas em outras disciplinas, né? A propriedade da linearidade, então, para
uma função ser de fato linear, ela precisa passar por alguns testes, né? Para alguns testes de propriedade. O primeiro que nós vamos trabalhar é a propriedade da aditividade e o segundo, a homogeneidade. Se a gente provar a aditividade dessa função da lei de Ohm, eu provo então a linearidade, né? Mas não só isso, né? Eu preciso provar a homogeneidade também, é o que a gente vai fazer aqui do lado, tá? Então, eu tenho esse circuito elétrico aqui, onde eu aplico uma tensão e vejo surgir uma corrente, né? E eu tenho um resistor aqui, né? Esse resistor é fixo. O que vai mudar é a nossa aplicação de tensão. Então, eu vou aplicar uma tensão V1 aqui e eu vou ver surgir uma corrente I1, tá? Então, utilizando a lei de Ohm, eu sei que V1 de T, né? A gente vai definir aqui tanto para senoidal quanto CC, tá? Então, isso se aplica, o teorema, vezes I1 de T, tá? Se, por um acaso, eu aplicar uma tensão, outra tensão, né? Que é V2 de T, eu vou ver surgir uma corrente I2 de T, ok? Então, deixa eu formalizar aqui. V2 de T é igual a R I2 de T, tá? Ok. Então, a gente observou isso aqui no circuito. Quando eu aplico uma tensão V de T, eu vejo, então, surgir uma corrente I de T. Vamos lá. Se eu aplico uma tensão V de T, eu vejo surgir uma corrente I de T, né? A proporcionalidade entre essas correntes e tensões é R, né? É essa resistência aqui. Se por um acaso eu observar que que I de T é a combinação de I1 de T, a soma, né? De I1 de T e I2 de T, então, vamos fazer algumas manipulações algébricas agora. Eu vou substituir I de T, essa corrente que eu observei, eu vou substituir aqui. Então, V de T é igual a R I1 de T mais I2 de T. Vou fazer direito, né? Aqui. Bom, se eu fizer a multiplicação agora, né, de R I1 e R I2, eu vou ficar com o seguinte. Então, V de T é igual a R I1 de T mais R I2 de T, né? E isso aqui, R1 de T, nada mais é do que V1 de T. E R I2 de T, nada mais é do que V2 de T. Então, eu vou substituir aqui agora. Então, V de T é igual a V1 de T mais V2 de T. A conclusão é a seguinte, né? Se a corrente I de T for a adição de duas correntes conhecidas, então essa tensão que gerou essa corrente também será a adição de duas tensões que geraram essas correntes conhecidas,
tá? Então, essa é a propriedade da aditividade. Isso está escrito no slide, né? Eu coloquei as equações aqui. A gente só deduziu juntos, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para homogeneidade, né? Então, novamente, vamos supor que a gente aplique uma tensão V1 de T aqui e veja surgir uma corrente I1 de T, né? Então, V1 de T é igual a R I1 de T. Se a gente aplicar, então, uma tensão V de T, a gente vai ver surgir uma corrente I de T. Então, vamos lá. V de T igual a R I de T. Se eu observar, né, que I de T é igual a uma corrente I1 de T multiplicada por uma constante K, tá? Vou substituir isso aqui. Opa. Vou substituir isso aqui. Então, V de T é igual a R vezes K I1 de T. Vou organizar um pouquinho os termos agora, né? V de T é igual a K vezes R I1 de T, né? E o que é R1 de T, se não a tensão V1 de T, né? Então, vou substituir ali também. V de T é igual a K vezes V1 de T. Que conclusão a gente chega? Se a minha corrente I1 de T for multiplicada por uma constante K, então a tensão VT também será a tensão que produziu a corrente I1 de T multiplicada de K, tá? Essa é a propriedade da homogeneidade. Tá? A conclusão da propriedade da homogeneidade. Então, para circuitos lineares, eu vou formalizar agora os métodos, tá? As técnicas adicionais de análise, tá? Então, isso aqui já não é mais a propriedade da linearidade, isso aqui é uma técnica, tá? Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que isso aqui é a técnica. Isso aqui já é sobre a técnica, mas fica confuso, né? Porque a técnica tem o mesmo nome, né? Então, a técnica linearidade permite encontrar uma característica do circuito através da homogeneidade. Então, a gente vai utilizar essa propriedade aqui da homogeneidade, né, através da técnica chamada linearidade para obter características elétricas de circuito. A técnica da superposição reduz um problema complexo em vários problemas mais simples através da propriedade da aditividade, né? Então, a gente vai usar, quando eu falo de linearidade, eu falo de homogeneidade, e quando eu falo de superposição, eu falo de aditividade. Então, isso aqui também é técnica, tá? São as duas novas técnicas adicionais de análise. Contendo diversas fontes independentes, a corrente ou tensão em qualquer ponto da rede pode ser calculada como a soma algébrica das contribuições individuais de cada fonte atuando isoladamente, né? Então, a gente vai isolar o comportamento das fontes do circuito e a gente vai usar a propriedade da aditividade para somar essas contribuições isoladas. Para isolar uma fonte independente, as demais fontes devem ter sua contribuição zerada. A gente chama isso também de matar fontes, tá? Não se assustem quando vocês escutarem esse termo. Matar fontes. Aqui tem um
um macete, né? Então, fonte de tensão é igual a um curto-circuito e fonte de corrente igual a um circuito aberto, tá? Como é que isso funciona? Então, eu tenho lá uma fonte eu tenho uma fonte no meu circuito, uma fonte de tensão, e eu quero, né, uma fonte de tensão V, e eu quero matar essa fonte, né? Ou seja, zerar a contribuição dessa fonte, fazer com que esse V ali seja igual a zero. Então, isso se transforma em um curto-circuito, e aí eu tenho V igual a 0 volts, né? Isso aqui é um curto, tá? Qual é o elemento de circuito que possui tensão igual a zero, né? Existe ainda uma corrente circulando ali, mas eu tenho uma tensão igual a zero. O curto, né? A gente sabe lá da segunda lei de Ohm que não necessariamente o curto tem uma tensão igual a zero, porque o curto é um fio e um fio tem uma resistividade, né? Porém, de maneira ideal, né, essa resistência se aproxima muito de zero, então a gente considera ela como zero, né? Se a resistência é zero, a tensão é zero, né? Por uma questão de V igual a R vezes I, né? V igual a zero vezes qualquer coisa, é zero, né? Então, aqui tá porque a gente usa o curto para matar a fonte de tensão. E a fonte de corrente, de maneira análoga, aqui eu tenho uma fonte de corrente e eu quero matar essa fonte de corrente, né? A gente utiliza, então, um circuito aberto. Circuito aberto. Porque a gente sabe que quando o circuito é aberto, não há circulação de corrente, né? I é igual a zero. Porque essa resistência aqui é infinita, né? Como se fosse uma resistência tendendo ao infinito. Porque não é um condutor, né? A não ser que seja ionizado, né? Mas para ser ionizado precisa de uma tensão muito alta. Então, I é igual a V sobre R, né? Qualquer coisa dividido por um R muito alto vai dar zero, né? Então, aqui está a nossa prova de por que a gente usa um circuito aberto para matar a fonte, né? De corrente. Ok? Então, prosseguindo, nós vamos para o nosso primeiro exercício. Antes de resolver esse exercício aqui, nós vamos trabalhar ele com linearidade, tá? Só que antes de começar a linearidade, eu quero fazer um parênteses para a gente falar da forma que nós resolvíamos um circuito como esse aqui. Inclusive, é o mesmo circuito que eu utilizei lá na aula de lei de Ohm, né? Uma das nossas primeiras aulas, nosso primeiro circuito de análise foi esse aqui, na verdade. Como é que a gente fazia isso aqui, né? A gente, então, mantinha a fonte aqui, 48 volts. Corro isso aqui, né? Ok. Vou manter aquele resistor de 2 ohms e aqui eu vou colocar uma resistência equivalente. Uma resistência equivalente, né? Então, aqui, esse aqui é o original e esse aqui é a resistência equivalente. Que resistência equivalente é essa? Dessa parte da topologia de circuito, porque eu não consigo fazer a análise, começar a análise, eu não consigo levantar nenhuma característica elétrica se eu manter toda essa topologia, porque a primeira coisa que eu preciso saber é que corrente sai da fonte, né? Que corrente aqui sai da minha fonte. Para eu saber isso, eu preciso saber qual que é a resistência equivalente vista dos terminais da fonte. Porque daí eu consigo dividir essa tensão da fonte pela resistência equivalente vista pelos terminais da fonte, e aí eu consigo determinar a corrente que sai da fonte. Determinando a corrente que sai da fonte, eu consigo determinar a tensão em cima desse elemento,
a tensão em cima desse par de nós aqui. Depois, com essa tensão, eu posso determinar uma corrente e aí por diante, né? Então, eu vou mostrar esse primeiro trecho para vocês, né? Qual que é a resistência equivalente aqui, né? Então, 4 com 2, 6 ohms. Essas duas resistências são em série, né? 6 ohms em paralelo com 3. Isso vai dar 2 ohms, né? Esse 2 ohms, que é o resultado dessa associação aqui, está em série com esse 2. 2 e 2, 4. Que vai estar em paralelo com esse 4 ohms aqui. Isso vai dar uma resistência de 2 ohms, né? Então, tendo a minha resistência equivalente aqui, eu consigo já determinar a corrente, né? Vamos determinar essa corrente aqui. Então, a corrente que sai da fonte é 48, a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente vista pela fonte, que são esses dois resistores de 2 ohms, né? Isso vai me dar uma corrente de 12 amperes. Significa que daqui, né, da fonte, sai uma corrente de 12 amperes. Se eu tenho uma corrente de 12 amperes, né, a corrente entra pelo positivo do elemento passivo, com certeza aqui 12 vezes 2 eu tenho 24 volts nesse elemento. E entre esse par de nós, né, utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, menos 48 mais 24, quanto que falta? 24, né? Então, entre esse par de nós aqui, eu tenho 24 volts, né? Posso calcular a corrente aqui? Não, isso aqui é uma resistência equivalente, ela está em série com a outra resistência real do circuito, a gente já sabe que isso ali é 12 amperes, né? Para essa topologia equivalente. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar à topologia, né? E aí a gente fica nessa, né? Quando a gente trabalha com a lei de Ohm para resolver um circuito, né? Para analisar um circuito, a gente fica nessa de associar resistor, né? Então, eu vou fazer mais uma parte aqui. Associar e desassociar, né? Então, eu vou fazer essa aqui, vou colocar reticências, né? Porque ali conectado na sequência eu precisaria fazer a equivalência, né? Então, o que eu copiei lá é resistor original do circuito, é isso aqui. E o que eu precisaria fazer agora é a associação paralela aqui desses resistores, tá? Mas isso aqui vocês podem fazer. Mas para vocês terem uma ideia, né, relembrar o que a gente fazia com a lei de Ohm, né? Então, aqui está um resistor original do circuito de 2 ohms, de 4 ohms e de 2 ohms, né? Então, aqui eu tenho 48 volts, a gente já sabe que aqui é 24 volts, já sabe que aqui tem 12 amperes, né? E a gente já sabe que entre esse par de nós eu tenho, lei de Kirchhoff das tensões, com certeza 24 volts, né? Daí eu consigo começar a levantar novos parâmetros, né? 24 por 4 vai me dar uma corrente com esse sentido, né? Porque tem que entrar no positivo do elemento passivo, de 6 amperes. Daí eu já consigo fazer aqui também uma lei de Kirchhoff das correntes e conhecer essa corrente, né? Então, 12 se divide em 6 e faltou 6, né? Então, a corrente entra no positivo desse elemento passivo. Então, aqui, se é 6 com um resistor de 2, eu sei que eu tenho aqui 12 volts, né? Fazendo lei de Kirchhoff das tensões, eu sei que entre esse terminal e esse terminal também eu tenho 12 volts. Aí eu começo a retornar o restante do circuito. É assim que a gente procedia para fazer a análise com a lei de Ohm, né? Então, eu vou colocar aqui utilizando a lei de Ohm, tá? Então, é um parênteses aqui. Tá? Um pequeno parênteses. Bom, e se eu quisesse resolver esse circuito aqui
por um outro método, né? Que é o que a gente está se propondo aqui nessa aula. Eu vou utilizar, então, a linearidade para trabalhar esse circuito, tá? Então, o objetivo desse exemplo de aplicação é o uso da técnica da linearidade. Uso da técnica da linearidade. Quando a gente faz uso da técnica da linearidade, o que a gente faz? A fonte pode ser a fonte mais próxima, no nosso caso aqui é um circuito com fonte única, né? Eu só tenho essa opção aqui, né? Mas o ideal é fazer com a fonte mais próxima, né? Então, eu vou ignorar que essa fonte tem 48 volts e eu vou dizer aqui que existe um V da fonte, tá? Que eu não sei qual é. E que esse V da fonte gera para mim 2 volts em Vout, tá? 2 volts em Vout. Ficou feio isso aqui, né? Volts. É isso que a gente faz. A gente utiliza um valor aqui, um valor assumido, tá? Vou colocar aqui para vocês lembrarem que a gente assumiu. Não é um valor real, até pode ser, né, coincidentemente, mas não é o valor, até o momento eu não sei se é, né, na verdade, o valor que essa fonte de 48 volts gera. Então, eu quero saber que V da fonte é capaz de me gerar uma tensão de saída de 2 volts. E depois, por linearidade e homogeneidade, né, por uma constante K que multiplica esse VO, eu quero descobrir essa constante K através dessas duas tensões aqui, né? A relação entre essas duas tensões aqui vai me gerar um K da homogeneidade, tá? Então, deixa eu botar aqui. K é igual a 48 sobre V da fonte, tá? Esse K eu vou multiplicar a tensão de saída. E dessa forma eu vou obter a tensão de saída real, né? Aquela que é produzida pela fonte de tensão de 48 volts. É assim que a gente utiliza o teorema da linearidade. Então, eu acabei escolhendo o 2 volts ali de propósito, porque eu quero colocar uma corrente aqui de 1 ampere, né? Eu já comecei aqui a trabalhar com a lei de Ohm, né? Então, 2 volts dividido por 2 ohms me dá uma corrente de 1 ampere. Esses dois elementos estão em série. Se eles estão em série, são percorridos pela mesma corrente. Então, essa corrente aqui também é 1 ampere, né? E aí, com a corrente e a resistência, eu consigo determinar as tensões que eu não conheço ainda, né? Essa tensão aqui a gente já conhece, porque a gente assumiu ela como sendo 2 volts, né? Então, essa daqui eu vou determinar, que vai ser 4 volts, porque 1 vezes 4, né? Se eu tenho 3 elementos nessa malha, né, nesse caminho fechado, eu consigo determinar a tensão desse terceiro elemento, né, que vai ser de 6 volts, né? 6 dividido por 3, eu vou conhecer também essa corrente, que vai ser de 2 amperes. E aí eu posso aplicar também uma lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, porque eu já conheço a corrente desse ramo e conheço a corrente desse ramo, eu tenho 3 ramos conectados nesse nó ali, então eu consigo determinar. Então, se eu tenho 2 e 1, essa corrente aqui é de 3 amperes, né? Igual a 3 amperes. Se ela é 3 amperes, a tensão nesse resistor aqui é de 6 volts. Né? Novamente, posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, 6 e 6, vai me dar uma tensão aqui de 12 volts, né? 12 dividido por 4, eu tenho uma corrente, eu tenho uma corrente aqui de 3 amperes
posso fazer de novo a lei de Kirchhoff das correntes e dizer que essa corrente aqui é de 6 amperes, né? E aqui eu tenho uma tensão de 12 volts, né? Por lei de Kirchhoff das tensões, eu descubro, então, que para gerar uma tensão de 2 volts na saída, isso acontece para uma fonte de 24 volts, né? Que é esse 12 com esse 12 aqui. Ok? Qual que é a relação entre a tensão da fonte real, que era 48 volts, e a fonte que gera a minha tensão de saída de 2 volts? É uma relação de 2, né? Então, isso dá aqui 48 sobre 24, isso me dá uma relação adimensional, né? Uma constante, K, sem dimensão, de 2, certo? O que significa que o meu VO real é de, peraí, K vezes 2, né? Ou 2 vezes 2. Isso vai dar um VO de 4 volts. Certo? É assim que a gente trabalha com a linearidade. Outra forma de resolver isso aqui, tá? Se vocês não quiserem calcular a constante K, é aplicar uma regrinha de 3, tá? Então, a regra de 3 é assim. A regra de 3 só se aplica a funções lineares, né? Então, 24 gera uma tensão de saída de 2 volts, assim como 48 gera uma tensão de saída que eu não sei, né? Então, resolvendo a regra de 3, VO é 48 sobre 24 vezes 2, né? Ou olha só quem que apareceu ali, né? A nossa constante, 2 vezes 2, né? Isso aqui é o K, né? E aí, VO é 4 volts, tá? Então, duas formas de resolver a mesma coisa, tá? Ok? Só para vocês refletirem em termos da homogeneidade, né? Esse K, então só para vocês lembrarem de onde ele vem, né? Vem lá da propriedade da homogeneidade. E esse é o nosso teorema da linearidade, né? Nossa técnica de linearidade. Agora a gente vai começar a falar sobre superposição. Então, para contextualizar a superposição, eu vou resolver esse exercício aqui, que é um exercício de 2 malhas, por análise de malha, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do custo matemático, né? Uma relação entre o custo matemático de utilizar uma análise de malha e utilizar a superposição para resolver um problema, né? Quando a gente resolve isso aqui por análise de malha, né? Então, eu tenho 2 correntes de malha, com os sentidos especificados já, né? Eu vou gerar uma matriz, né? Um sistema de equações para solucionar isso aqui, né? Então, eu nem vou fazer a análise, tá? Isso vocês podem ver nos vídeos de análise. Eu vou direto construir a matriz com a técnica de construção de matriz, né? Então, eu sei que o meu primeiro termo, né? Primeira linha, primeira coluna é igual ao somatório de todas as resistências da malha 1, então 3 e 3, 6K, né? Aqui, 6K. O segundo termo da primeira linha é o resistor de fronteira entre as malhas com o sinal de menos. A mesma coisa aqui. E esse último termo é a soma de todos os resistores da malha 2, que dá 9K.
Então, aqui eu construí a minha matriz de resistências, vezes as variáveis, né? Que é um sistema de equações, I1 e I2. E isso é igual, V igual a RI, né? Então, se eu tenho aqui a matriz R, o vetor de correntes, eu preciso ter um vetor de tensões também, né? Tem fonte de tensão? Essa fonte de tensão coincide com o sentido da corrente, né? Então, mais V1. Tem fonte de tensão na malha 2? Tem, não coincide, né? Então, menos V2, tá aqui. Só pra gente relembrar Só pra gente relembrar um pouco, né? Eu gosto particularmente de matriz 2x2, tá? Porque eu uso esse macete aqui para solução de matriz 2x2, né? O macete é o seguinte, seja uma matriz A cujos termos são A, B, C e D, a inversa dessa matriz é 1 sobre o determinante de A, tá? Isso aqui é o determinante de A. Esse termo aqui, né? Porque é diagonal principal menos diagonal secundária, né? Multiplicação. E para inverter essa matriz ali, eu inverto os termos da diagonal principal e na diagonal secundária eu só inverto o sinal, tá? Só inverto o sinal. É assim que a gente gera a inversa da matriz 2x2, né? E é o que eu vou fazer aqui. Então, por que eu preciso fazer isso, né? Quando a gente trabalha com uma equação de uma dimensão só, né? Que tem uma variável só, né? A dependência de uma variável, a gente faz simplesmente V igual a RI, né? Tá aqui. Eu simplesmente faço I igual a V sobre R, né? Mas isso nada mais é do que 1 sobre R vezes V, que é R na menos 1 vezes V, né? O que a gente faz na inversão da matriz é justamente isso daqui, né? Então, vamos lá. Vou fazer a inversa dessa matriz. 6 e 9, 54, menos 9 vai dar 1 sobre 45 mega, né? Então, isolei I1 e 2, que é igual ao determinante, né? Inversa do determinante, que é 45 mega, vezes a inversa daquela matriz ali, né? Que é, inverto os termos da diagonal principal e troco o sinal na diagonal secundária. E multiplico pelo vetor de tensões. Tá aqui, né? Tá aqui o nosso sistema, né? A solução do nosso sistema. Desse lado estão as nossas variáveis, né? São as correntes de malha que a gente não conhece. E desse lado estão todos os elementos conhecidos de circuito, né? Aqui aparecem... parece que isso aqui é variável, né? Mas isso é constante, né? Representação de constante. Porque geralmente a fonte de tensão é um valor conhecido, né? De circuito. Então, para eu conhecer, por exemplo, aqui a corrente I1, né? Eu tenho que fazer a multiplicação de matrizes, né? Na primeira linha, porque I1 está na primeira linha. E eu não posso esquecer dessa constante que multiplica a matriz, né? Que está relacionada com o determinante. Então, I1, se eu quiser conhecer I1, é 9K vezes V1 dividido por 45. Isso vai dar V1, né? 45 mega dividido por 9K dá 5K. V1 sobre 5K menos o V2, né? 45 mega dividido por 3K dá 15 sobre 15K. E aqui está a nossa solução, né? Aqui está a nossa solução para a corrente I1.
E essa corrente I1 é uma corrente, por exemplo, que está aqui, né? I1. Vocês já sabem, né? Nesse ramo aqui eu tenho I1 menos I2. Mas aqui eu tenho a corrente do ramo coincidente com a corrente da malha, né? Corrente de malha não são correntes reais, né? Isso vocês já sabem. É uma estratégia de solução de circuito, né? Ok? Então, esse aqui é um método que vocês já conhecem, né? E agora a gente vai trabalhar com a superposição, que é uma aplicação da linearidade da função da lei de Ohm, onde a gente trabalha com fontes isoladas no circuito, né? Então, observem aqui, esse é o circuito original. A característica elétrica que eu quero determinar é I1, tá? Essa é a característica elétrica para a gente comparar com a nossa análise de malha. E eu vou matar as fontes para deixar uma única fonte, né? Deixar para levantar a contribuição isolada de cada fonte desse circuito, né? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de I1', porque não é a corrente I1, tá? Tá longe de ser a corrente I1. É somente uma corrente I1 devido à presença única e exclusiva dessa fonte de tensão. Onde eu matei a outra fonte de tensão, né? Coloquei aqui um curto no lugar da outra fonte de tensão, né? Então, se eu tenho duas fontes, né? Observem que eu tenho duas fontes. Isso vai refletir em dois circuitos, né? Aqui tá um e aqui tá o 2, né? Refletiu duas fontes, dois circuitos. Aqui tá o outro, a outra fonte que eu matei. E aqui I1, duas linhas, né? Vou botar aqui I1 de T e duas linhas de T. Então, uma coisa importante em relação ao trabalho com a superposição é que eu tenho que ter um cuidado muito grande com o sentido da corrente ou a polaridade da tensão que eu quero levantar, né, dessa característica de interesse. Então, observem aqui, né, quando eu estou falando desse segundo circuito, essa fonte naturalmente fornece uma corrente para esse circuito que tem esse sentido, né? Quando ela chega aqui, ela se divide, né, para esse ramo e para esse ramo aqui, com esse sentido. Aí observem que I1 de T tem um sentido concorrente, né? Como é que isso vai se refletir em I1 duas linhas? Através do sinal de menos, tá? Isso vai aparecer através do sinal de menos. Ok? Isso é bem importante. Nesse caso aqui é coincidente, né? A corrente que essa fonte gera, inclusive, é a mesma I1', né? Isso aqui ficou ruim de entender, né? I1. Duas linhas de T, tá? Como a superposição utiliza a propriedade da aditividade, né? O que eu vou dizer para conhecer essa corrente I1 aqui? Eu vou dizer que I1 é igual a I1' mais I1 duas linhas, né? Aqui se reflete a aditividade.
condutividade. Ok? Então, a ideia é tornar um problema mais complexo, que eu precisaria, sei lá, utilizar uma análise de malha, uma análise nodal, em 2 problemas ou mais problemas simples de resolver. Por quê? Esse circuito aqui, eu posso simplesmente associar esses resistores aqui, né? 6 com 3 eu sei que vai dar 2. E aí eu tenho um circuito assim, ó. 3K, 2K e a minha fonte V1, né? Aqui tá V1. Isso aqui é um símbolo de equivalência de circuitos, né? Equivalência matemática. V1. Aqui eu tenho um resistor de, quanto era? 3K. E aqui a gente calculou o equivalente que deu 2K, né? Se eu quiser conhecer a corrente que sai dessa fonte, que por coincidência é I1', né? Então, é só eu dividir a tensão. Então, I1' é a tensão V1 dividido por 5K. V1 sobre 5K. Ok? Então, vejam bem, né? Eu comecei trabalhando com inversão de matriz, uma análise mais complexa, e aqui eu usei simplesmente uma lei de Ohm, né? Isso aqui é a lei de Ohm. Então, é uma forma bem mais simples de resolver um circuito, né? Esse de baixo vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas não muito. A associação desses 2 resistores iguais vai dar metade, né? Então, 3 com 3 vai dar 1,5K. Insere com esse aqui, que vai dar 7,5. Então, a corrente que sai dessa fonte aqui, utilizando a lei de Ohm, é V2 sobre 7,5K, que é a mesma corrente que está aqui, ó, né? Que é V2 sobre 7,5K, tá? Mesma corrente. E aí eu tenho essa corrente que vai se dividir por igual para os 2 resistores. Eu posso, então, utilizar um divisor de corrente, ou eu posso simplesmente dividir por 2, porque são 2 resistores iguais. Eu vou usar o divisor de corrente para a gente treinar outras técnicas, tá? Então, o que o divisor de corrente diz para mim, né? O divisor de corrente me diz, né, que a corrente I1, 2 linhas, é igual a menos, né? Vocês lembram por que era menos, né? Porque aquela fonte ali, ela fornece, a corrente sempre sai do positivo da fonte, né? Então, menos o resistor em antiparalelo, que também é 3K nesse caso, vezes a corrente que chega ali, né? Que é V2 sobre 7,5K, dividido por 3K mais 3K. Isso dá menos 3K V2 sobre 6K vezes 7,5K, né? Eu vou cortar isso aqui com isso aqui e vai dar menos V2 sobre 2 vezes 7,5K, né? Que é exatamente o que eu tinha falado para vocês, né? Ia ser essa corrente dividida por 2, porque são 2 resistores iguais e a corrente se divide de forma igual, né? Isso vai dar menos V2 sobre 15K. Ampere. Né? Faltou unidade aqui também, né? Ampere.
certo? Agora, para eu determinar a corrente I1 real do circuito, eu junto essas duas contribuições, né? Então, eu venho aqui e junto as contribuições. Então, I1 é igual a V1 sobre 5K menos V2 sobre 15K. E aqui está a nossa resposta, né? Então, vejam bem, são duas correntes iguais, né? Então, aqui a gente consegue perceber que há um custo de análise, né? Muito mais elementar, um custo matemático também elementar, né? A soma das contribuições individuais da atuação das fontes no circuito, né? Da atuação isolada delas no circuito, resulta no levantamento de características elétricas de interesse, né? E a ideia é reduzir um problema complexo, que eu tenho que fazer uma inversão matricial, né? Eu já falei para vocês, tem um custo matemático maior, em vários problemas simples, né? Aqui eu simplesmente poderia ter dividido, não precisaria ter feito tudo isso aqui, né? Poderia simplesmente ter feito, falei para vocês, né? Ter feito essa parte aqui, ó, dividir a corrente por 2, porque eu tinha dois resistores iguais, né? Então, isso aqui foi um excesso, né? Mas eu quis fazer para a gente retomar alguns conceitos, né? Mas é isso, né? Então, essa é a ideia da superposição. Mas nem tudo é fácil na utilização da superposição, né? Por exemplo, aqui nesse circuito eu tenho a presença da fonte dependente. Então, a utilização da superposição com a fonte dependente nem sempre simplifica o problema, tá? Quando a fonte dependente, ela não morre, eu não consigo matar a influência da fonte no circuito. Então, mesmo que eu deixe uma fonte independente por vez, a fonte dependente vai permanecer ali, né? Então, imaginem vocês que eu preciso fazer uma análise de malha para resolver esse circuito sem superposição. E com superposição eu vou ter que fazer a mesma análise de malha, né? Olha aqui, ó, tá a análise de malha aqui. E mais uma solução de circuito, né? Então, como a gente falou lá no começo da aula, nem sempre, né? Essas técnicas adicionais de análise simplificam a análise, né? Tornam a solução mais simples ou mais curta. Então, é importante a gente perceber isso aqui para usar as ferramentas mais adequadas para a solução de circuitos. Eu tenho mais um exemplo aqui de superposição. Esse exemplo, então, nós temos a presença de uma fonte de corrente. E também é um exemplo interessante porque a gente está levantando uma característica de tensão, né? Antes a gente trabalhou com o levantamento de uma característica de corrente. Então, ainda vamos utilizar aqui a superposição. Então, duas fontes, nós vamos ter dois circuitos, tá? Eu já vou construir esses dois circuitos. Um somente com a fonte de tensão, né? Então, 2K, 1K, menos e mais 3 volts, né? E 6K. E o nosso parâmetro de interesse, que aqui eu vou chamar de VO linha, tá? Tá aqui o nosso circuito. Então, observem que eu matei a fonte de corrente, uma fonte de corrente. Para eu tirar a influência dela, eu tenho que tornar a corrente zero, né? E o que é uma corrente? O que produz uma corrente zero? Um circuito aberto, né? Então, eu vou manter ali. Para calcular a VO aqui, a gente vai simplesmente utilizar divisor de tensão, né? Vocês sabem que essa fonte vai gerar uma corrente nesse sentido, né?
só tem ela no circuito. A corrente entra pelo positivo do elemento passivo, então observem que a polaridade de VO' é coincidente com a polaridade da tensão, da tensão gerada em cima de 6K pela fonte de 3 volts, né? Então, eu não vou ter um sinal negativo, né? E aí a gente vai fazer o divisor de tensão. Então, divisor de tensão, né? VO'. VO' é igual a fonte de tensão de 3 volts vezes a resistência, né? Quando a gente fala de divisor de tensão, é o resistor onde está a tensão, né? Dividido pela soma das resistências do circuito, né? As resistências que estão em série, né? Então, 1K mais 2K mais 6K, tá aqui. Isso vai dar 3 vezes 6, 18K sobre 9K. Corta, corta, né? Isso é igual a 2 volts, nosso VO'. Então, primeiro circuito, VO'. No segundo circuito, a gente vai manter só a fonte decorrente. Então, aqui tá a nossa fonte de corrente de 2 mA. E aqui o resistor de 6K, onde eu estou avaliando a característica de interesse, né? Que a gente vai chamar aqui de VO duas linhas. Ok, aqui eu tenho um resistor de 2K, aqui 1K, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu vou dizer que existe, que essa fonte de corrente aqui, né? Então, só tem essa fonte no circuito, então a corrente sai assim, né? Quando chega nesse nó aqui, ela se divide, né? Se divide, ok? Eu vou chamar essa corrente aqui de IO, tá? E aí eu sei que o VO' é, né, nada mais é do que lei de Ohm 6K vezes IO, né? Então, lei de Ohm. Só que para descobrir IO, né? Porém, IO. A gente vai usar um divisor de corrente, tá? Vou usar um divisor de corrente aqui com vocês. Então, divisor de corrente para conhecer IO. Então, IO é o resistor em antiparalelo, né? Que é a lembrando de equivalência de circuitos. Esses dois resistores aqui me dão, né? Um único resistor aqui, né? De 3K, né? Então, essa corrente IO ali é o resistor em anti... Se eu quero conhecer a corrente nesse ramo aqui, eu uso o resistor em antiparalelo, né? Que é 3K vezes a corrente que chega, né? Ali da fonte, chega no nó, onde se divide. 2 mili dividido por 3K mais 6K. Isso vai me dar... Isso corta com isso, vai ficar dividido por K, né? Vai dar mili. Então, 2/3 miliampere, tá? Vou manter a fração, não precisa dividir agora, porque vai dar uma dízima periódica.
e vocês vão arredondar e vão perder a informação, né? Mantenha a fração. Agora eu venho para a lei de Ohm, né? Então, VO, duas linhas, é 6K vezes 2 mili, né? 2/3 mili. Isso vai me dar 6 dividido por 3, 2, 2 e 2, 4, né? 4 volts. Mili corta com K, 4 volts. Então, eu tenho um VO' e um VO duas linhas, né? Tá aqui o meu VO', tá aqui o meu VO duas linhas. Agora, para descobrir o VO original, eu tenho que fazer a soma das contribuições individuais de cada uma das fontes, né? Então, VO é igual a VO' mais VO duas linhas. Então, VO é 2, né? Mais 4. Então, VO 6 volts, tá? É assim que a gente resolve os circuitos utilizando a superposição. É isso então. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais técnicas adicionais de análise, tá? Transformação de fonte. Até mais, gente.